amigos do Bíblia Desfolhada, tudo bem? Eu sou a Valéria, essa que eu vos falo, e aqui é a minha amiga Bruna Osório. Estamos aqui em mais um dia de gravação do Bíblia Desfolhada. Hoje nós estamos gravando o nosso segundo episódio dessa série, Bíblia Desfolhada. E eu quero primeiramente agradecer os nossos ouvintes que no primeiro episódio assistiram o nosso episódio pelo YouTube. Quero agradecer a todos que comentaram e lembrando, siga o Bíblia Desfolhada nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, @Bíblia Desfolhada. Acione aquele sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades, para gerar engajamento no YouTube também. Estamos também no Instagram, @Bíblia Desfolhada, onde nós colocamos semanalmente cortes ou algum episódio de relevância do que foi gravado. E eu quero agradecer a todos que assistiram, que compartilharam o vídeo que nós postamos no nosso primeiro episódio. Tá? E hoje nós estamos aqui também com um convidado muito especial do Bíblia Desfolhada. Lembrando que o Bíblia Desfolhada, o tema norteador do Bíblia Desfolhada é assim como Jesus ensinou, eu quero. Aí fica essa interrogação, essa reticência. O que você quer? Assim como Jesus ensinou, eu quero. Você quer o quê? Ensinar com autoridade? Você quer que o seu ensino seja relevante, que através do seu ensino haja libertação? Porque o Bíblia Desfolhada, ele é inspirado em Jesus, única e exclusivamente, no mestre dos mestres, no Rabi. Então, assim como Jesus ensinou, eu quero. Então, hoje nós estamos aqui com um convidado de muito peso. Nós ficamos muito felizes, eu e Bruna, quando ele aceitou o convite, porque foi um dos primeiros nomes que, quando surgiu o Bíblia Desfolhada, foi um dos primeiros nomes a ser cogitado para ser um dos nossos convidados aqui no Bíblia Desfolhada. É o evangelista Júlio Almeida. E eu vou estar lendo o currículo do Júlio Almeida. Vou estar lendo aqui o currículo do Júlio Almeida antes de nós começarmos a entrevistar o Júlio. Bem, o Júlio Almeida, ele congrega na ADEC, Assembleia de Deus, em Queimados, e o pastor do Júlio é o Osiel Nascimento, cristão há mais de 20 anos, casado com Marli Cardoso, pai de Isabela e do Natan. Ele é empresário no ramo de representação comercial, cursando teologia pelo MEC e cursando história na Estácio de Sá. É evangelista e ensinador cristão, autor de 2 livros e diretor do EPAME. Mais para frente a gente vai estar falando um pouco desse projeto tão bonito que o Júlio tem, que é o EPAME. Amém? E o Júlio está aqui conosco participando desse segundo episódio, que é Ensinando Quem Ensina. Isso, o Júlio hoje aceitou, né, Júlio? Deu sim, o sim do nosso convite, né? É um prazer estar com você aqui hoje, estar compartilhando aqui com você tanto ensinamento, né? Que você vai compartilhar conosco tanto ensinamento, que vai alcançar também o nosso público, né? E os demais públicos. E o tema, né, do nosso Bíblia Desfolhada, né, o porquê do nosso Bíblia Desfolhada é esse. É isso, né? Como Jesus ensinou, eu quero. Eu quero ensinar como Jesus ensinou, né? Eu não quero misturar o meu ensino, né? Eu quero ensinar de forma pura, de forma assertiva, né? De forma real, não misturar o ensino. E é muito importante isso, trazer essa reflexão para os nossos dias, né? Mediante a tantas coisas que a gente tem escutado, tantas coisas que a gente tem assistido, né? Não trocar, né? Não substituir aquilo que Jesus nos deixou, né? E esse segundo tema, né? Muito a cara do Júlio. É verdade. O segundo tema, né? Do segundo episódio é Ensinando Quem Ensina. Né? E o Júlio, ele vai falar do projeto, né, do EPAME, né? Eu acho muito interessante a visão do EPAME, né, o objetivo do EPAME, o alcance do EPAME, porque é isso, é você ensinar quem ensina. Mas quem ensina precisa ser ensinado constantemente. Constantemente. Né? Precisa ter uma constância, né? Os ensinadores, né, às vezes a gente vê pessoas que ensinam e que ficam num patamar de que eu não preciso sentar para aprender, eu não preciso mais ouvir ninguém, né? Eu já sou dotado de todo conhecimento, de todo saber, mas não.
né? A cada dia que passa, nós precisamos ter essa consciência, ter essa humildade, né? De sentar sim para aprender com quem sabe, sentar sim para trocar as experiências, né? Então, o tema desse segundo episódio é ensinando quem ensina. Né? E aí nós vamos falar aqui de ensinadores, e aqui eu quero só frisar uma coisa aqui, que às vezes a gente quer botar as coisas dentro de uma caixa, né? E o Bíblia Desfolhada, ele não é direcionado somente para ensinadores de escola bíblica dominical, né? Para ensinador cristão, aquele que leva a palavra de Deus através do ensino, né? Então é para alcançar não só o professor da escola bíblica, não só quem está aos domingos, né, com a sua revista ou com o seu tema central, mas não, aquele que ensina, aquele que tem essa responsabilidade de propagar o ensino cristão, o Bíblia Desfolhada é para ele também. E aí a gente vai entrar no primeiro bloco, e aí a Valéria vai falar um pouco desse primeiro bloco, e o Júlio também. Amém. Nesse primeiro bloco, ensinando quem ensina, o nosso tema central é o ensino aos discípulos. Então, nós tiramos 2 textos base para o Júlio trabalhar em cima desse texto. Porque ensinando quem ensina, Jesus, ele o quê? Ele escolheu 12 e ele começou a trabalhar em cima daqueles 12, e depois os 12 se multiplicaram e hoje estamos aqui porque eles cumpriram direitinho aquilo que o mestre ordenou. E nosso primeiro texto base está em Mateus 28, do versículo 19 ao 20. E o Bíblia Desfolhada, aproveitando esse gancho, é isso. Mas por que o nome Bíblia Desfolhada? É por isso, porque você vai desfolhar a Bíblia, você não vai arrancar as páginas da Bíblia, você vai desfolhar, ora você está em Mateus 28, ora você vai para Marcos 4 e vai para o Novo Testamento e depois você viaja para o Velho Testamento e você vai desfolhar a Bíblia. Esse é o porquê do nome Bíblia Desfolhada. E agora nós vamos desfolhar nesse texto de Mateus 28, do versículo 19 ao 20. Júlio, está com a palavra. Ok. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero aqui agradecer a irmã Valéria, a irmã Bruna pela oportunidade. A minha oração é que Deus abençoe esse projeto, que Deus dê saúde à irmã Valéria, à irmã Bruna, bem como também a todos os seus familiares. A minha oração é que esse momento que nós teremos aqui, desfolhando a Bíblia, venha promover crescimento espiritual para a vida de você que está assistindo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se você é afastado, se você não é cristão, esse momento, eu queria que você soubesse que esse momento foi preparado por Deus para que esse conteúdo chegasse até você. Certamente o Espírito Santo está trabalhando na sua vida e ele há de sensibilizar o seu coração, a sua consciência, para que você compreenda a necessidade do Evangelho. Essa temática que a gente vai trabalhar hoje, ela é muito importante porque eu costumo dizer que no mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, a jornada cristã é como nadar correnteza acima. Todas as vezes que você para, você não permanece no mesmo lugar, você retrocede. Então, a proposta de ensinar quem ensina vem muito a calhar para essa necessidade espiritual, que o cristão ele precisa o tempo todo estar estudando, se desenvolvendo, porque a pessoa que não está se desenvolvendo, ela está retrocedendo, ela está atrofiando. E olhando aqui esse texto, né, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, ou fazei discípulos de todas as nações, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. De forma geral, a gente pode dividir o ministério de Jesus, com exceção do ministério de milagres e de cura, era um ministério que ele tinha uma dupla atuação, que era pregar e ensinar. A gente vai perceber que Jesus ora pregava e Jesus ora ensinava. Eu trouxe alguns textos aqui que são bem interessantes para a gente. Por exemplo, assim, Mateus 4,17, diz assim, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Pregar aqui é querusso, que é ser um arauto, proclamar como um arauto, com formalismo, gravidade, autoridade.
Aí a gente tem Mateus 4, 23, diz que Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas. Aí aqui já vai trabalhar duas questões, que Jesus ensinava e pregava. A palavra mais usada no Novo Testamento para ensinar é a palavra didático, ou didáscalos, que vem de onde deriva a nossa palavra didática, né? Ou pedagogia, né? mais a didática. Então Jesus ele tinha essas duas atuações, né? De pregar e ensinar. E em relação ao seu corpo apostólico, né? O corpo de discípulos, esses 12 homens que Jesus vai chamar, a gente percebe o seguinte: você tinha ali a multidão, né? Que também seguia Jesus, e você tinha os discípulos. Qual era a diferença entre os discípulos e a multidão? A primeira coisa que a gente pode observar é que a multidão ela estava interessada naquilo que Jesus poderia fazer. E aí tem até um livro interessante que eu queria recomendar para você. É um livro do Tom Tenney, Caçadores de Deus, que ele divide o seguinte: existem pessoas que estão interessadas nas mãos de Deus e existem pessoas que estão interessadas na face de Deus. Nossa. Então, a multidão ela estava interessada naquilo que Jesus poderia fazer. Os discípulos estavam interessados em duas coisas: em servir e em aprender. Uma outra coisa que vai diferenciar esses discípulos, futuros apóstolos, é que os discípulos eles tinham uma proximidade, uma intimidade maior do que a multidão. A multidão seguia de uma distância maior. Os discípulos seguiam de uma distância menor. E aqui a gente começa a entender como o discipulado cristão ele funciona. O discipulado cristão, para funcionar, precisa de proximidade e intimidade. Jesus vai chamar esses homens para estarem perto dele. E esse texto, Mateus 28, 19, ele faz parte da grande comissão. A grande comissão. E aqui é mais lindo ainda. Por quê? Jesus, palavras da boca de Jesus, vai dividir a grande comissão em duas partes também. Marcos 16, 15, Jesus diz: ide por todo mundo e pregai. A palavra ali é kerus, que é ser um arauto, um proclamador. Está muito ligado à proclamação evangelística do evangelho, anunciar o evangelho. Só que em Mateus 28, 19 e 20, o 20 vai dizer ensinando, é didático, que é o quê? Que é ensinar, é agir como um professor. Olha que interessante. A proposta, isso aqui é muito legal, a proposta do evangelho Mateus 28, 19, diz: ide e ensinai ou fazei discípulos de todas as nações. O evangelho é um convite a um discipulado e um aprendizado perpétuo. No evangelho ninguém se forma. Então, a ideia da gente estar discutindo aqui hoje, ensinando quem ensina, é porque tanto quem ensina como quem está sendo ensinado precisa o tempo todo estar aprendendo. No evangelho ninguém se forma. E uma outra coisa interessante é que o chamado do evangelho é ide fazer discípulos, é fazer eternos aprendizes. E por isso que a igreja melhora a gente. Porque o tempo todo a igreja está fazendo assim, cara, vamos melhorar. Vamos melhorar como pai, vamos melhorar como pai, como mãe, vamos melhorar como filho, vamos melhorar como cidadão, vamos melhorar como trabalhador. E Jesus ele vai trabalhar muito isso com os discípulos. Quando você chega ali, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 2, que é Jesus ali, o início do Sermão da Montanha, o texto diz que Jesus, chegando a um certo momento, ele se assenta, os discípulos estão mais próximos dele e ele se põe a ensinar. Ou seja, Jesus ele está capacitando, preparando, munindo, né, os seus discípulos de repertório, de conhecimento, de aprofundamento. E aí tem um livro que ajuda a gente, porque o John Stott, no livro Contra a Cultura Cristã, ele vai dizer que os discípulos estavam recebendo o conhecimento de Jesus, mas a multidão estava assistindo o que Jesus estava fazendo e dizendo. De modo que a multidão tem condição de olhar para as palavras de Jesus e compará-las com o comportamento dos seus discípulos e dizer, vocês não estão agindo conforme... E vocês estavam lá, receberam a mesma informação que nós. Exatamente. Então, Jesus trabalhava muito isso, essa questão de preparar, de estar junto, de discipulado na vida, né? O tempo todo Jesus estava
proporcionando momentos, né, para que esses discípulos viessem se desenvolver, viessem aprender, viessem Interessante crescer. isso que você falou no versículo 20, né? Ensinando a guardar todas as coisas, ou seja, quem é da área da pedagogia tem o tal do gerúndio, né? Que é o gerúndio é aquilo que contínuo, movimento contínuo, ou seja, ensinando a guardar um movimento contínuo, ensinando o povo a guardar aquilo que vos tenho mandado, e eis que estou convosco, ou seja, o Deus convosco estará com vocês. Muito interessante. Uma outra coisa interessante é que, veja que é ensinando a guardar. Guardar que é obedecer, ensinando a obedecer. A nossa incumbência não é ensinar regras. O novo convertido, ele já sabe que ele tem que obedecer. Ele só não sabe como. Então, é ensinando eles a como eles vão obedecer, como eles vão trilhar um caminho de obediência. Né? Legal. Porque aquele que não guarda, com toda certeza não irá obedecer. Exatamente. Foi um tema de uma das aulas que eu dei em um domingo. A retenção, né? No sentido de retenção. Em um domingo, porque os jovens ficaram questionando, mas guardar e obedecer a guardar? Eu falei, porque se você não guardar, se você não reter, se você banalizar a informação, logo você não vai obedecer. Por quê? Porque você não guardou. Então, nós precisamos primeiro absorver e guardar. Guardei, já sei o que preciso. E, consequentemente, eu obedeço. Por quê? Porque eu guardei um mandamento, porque eu guardei uma lei, porque eu guardei uma orientação, porque eu guardei um ensino. Você só vai seguir, você só vai avançar, você só vai se atentar para aquilo se você acreditar. Perfeito. E aí você guarda, acredita, tem fé e segue. Né? Então, é muito interessante essa questão do guardar o que vos tenho mandado, guardar o que vos tenho orientado e perpetuar. Você falou uma coisa muito interessante, não se forma, não tem formação. Um ensino contínuo, constante. Eu falo muito isso, eu falo, gente, eu preciso trabalhar. Mas se eu pudesse, eu estaria dentro de uma sala de aula. Sempre. Eu amo estar dentro de uma sala de aula. Amo toda a oportunidade que eu tenho de fazer curso, de estar envolvida com o ensino. Eu estou dentro da sala de aula. E aí você pega hoje, né, principalmente, né, a galera mais jovem, tem escola hoje, que saco. Isso me irrita lá em casa. Eu falo, gente, tem escola hoje, que saco. Eu adorava ir para a escola. Quando eu ia para a escola, eu adorava ir para a escola. Adorava ter o conhecimento. O conhecimento é algo que você vai ganhar, você vai absorver e ninguém vai extrair aquilo de você. Exatamente. Né? O conhecimento ele é tão importante e hoje ele se faz assim extremamente importante. E o ensino de Jesus, né? Porque assim, você falou, Jesus ele ensinava, a multidão observava, mas depois observava também os discípulos. E Jesus ensinava isso de uma forma aplicável, na prática. Jesus não está ensinando nada absurdo, nada que você não vai poder aplicar. Porque hoje as pessoas falam assim, cara, uma aula de matemática, cara, o que eu vou usar isso na minha vida diária? Né? Mas o ensino de Jesus, tudo que ele ensinou, com toda certeza nós aplicamos na nossa vida. Com toda certeza, isso é como se fosse uma blusa que nós vestimos, né? Nós usamos na vida. Uma das diferenças, assim, quando você tem o final do Sermão da Montanha, as pessoas vão dizer assim, que Jesus ensinava, elas ficaram surpreendidas porque ele ensinava como tendo autoridade, não como os discípulos, né? É exatamente essa questão. Não como os discípulos, não como os fariseus ou os escribas. Porque a primeira coisa é que o ensino naquela época era um ensino que ele estava muito fundamentado nas escolas rabínicas. Você tinha lá o Shammai, o Hillel, e as pessoas sempre citavam alguém. Jesus tinha uma teologia própria. Uma outra coisa é a simplicidade e a aplicabilidade dos ensinamentos de Jesus. Jesus ele conseguia trazer os conceitos, as regras, né? E fazer com que esses conceitos, essas regras, esses mandamentos, esses princípios fossem entendidos como coisas práticas do dia a dia. E até uma coisa interessante, porque lá no Pentateuco, quando diz assim, observar os mandamentos, é porque quando você observa os mandamentos, você percebe que os mandamentos não são contra você, são a seu favor. E Jesus tinha essa capacidade de trazer de lá e fazer a pessoa compreender que aquilo era aplicável à vida e aquilo era importante não contra ela, mas a favor dela. Tudo de proteger, né? Aquela Exatamente. pessoa. Proteção. Um outro ponto, né? A gente estava falando aqui de estudar.
Você pega Paulo, quando Paulo escreve 2 Timóteo, Paulo está perto de morrer. Todos abandonaram ele, só Lucas ficou com ele. A capa. Traz o pergaminho, que é a Bíblia, e me traz os livros. Paulo vai dialogar com os estoicos, com os epicureus, ele vai discursar em Atenas. Ele tinha um conhecimento religioso, mas ele também tinha um conhecimento secular. Amém. Agora nós vamos desfolhar, saindo de Mateus para Marcos, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 13. Eu vou ler o texto. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Versículo 13. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Evangelista Júlio. Estou com a palavra? Então, gente, Jesus, ele era muito didático, né? Pedagógico. Os pregadores, ensinadores cristãos clássicos, né? Eles sempre reforçam isso, né? Se Jesus ia falar para pescadores, ele falava de rede, de peixe. Se fosse falar para agricultores, né? Ele falava de semente, de arado. Então Jesus usava a linguagem do povo. Tem até uma frase muito interessante, né? Que é você pensar como os grandes, né? Mas você falar como as pessoas simples, o vocabulário do dia a dia, né? O papel primordial do ensinador é tirar as coisas das prateleiras altas e colocar nas prateleiras baixas, de modo que todas as pessoas consigam acessar. E Jesus, ele fazia muito isso. Muito embora, aí aqui eu tenho uma palavra de motivação para todas as pessoas que se veem em dificuldade de entender a Bíblia. Eu leio a Bíblia e não entendo. A Bíblia para mim é remédio para dormir. Eu não estou conseguindo dormir, eu leio a Bíblia e vou dormir. Ou eu não consigo ler livros. Eu vou mostrar alguns relatos aqui que a gente vai observar que essa formação, ela demora. Os discípulos passaram ali 3 anos e meio com Jesus, dormindo e passando o dia, acordando, almoçando, tomando café, o tempo todo com Jesus. E a gente vai perceber que os discípulos, eles tinham muita dificuldade. Quer ver? Os discípulos não entendiam as parábolas. É esse texto aqui clássico, que a gente tem ele também em Marcos. Os discípulos não compreenderam as declarações de Jesus sobre a sua morte, Marcos 9, 10. Quando Jesus falou sobre o divórcio em Marcos 10, eles não entenderam. Quando Jesus acalmou a tempestade, eles não entenderam. Mas a gente percebe que Jesus não vai desistir deles. Não vai desistir deles. Jesus continua lapidando, trabalhando. Jesus morre. Eles ainda não entendem. Jesus ressuscita. O céu está esperando Jesus. E o Lucas, quando escreve o segundo livro, ele escreve o Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos. Diz que Jesus passou mais 40 dias aqui com ele. O que eu quero dizer? Que essa formação demora. Fala, Senhor, parte o pão para eu poder entender logo, Deus. Então demora. A gente percebe toda essa capacidade de Jesus, né, de elaborar, de entregar esse conteúdo mastigado. Mas existe uma lentidão da nossa parte, que é natural, e cada um tem uma velocidade, Mesmo assim, isso não exclui, é claro, como a gente percebe em Jesus, essa forma de conduzir as coisas, de conseguir, né, tratar, de conseguir compartilhar o conteúdo, de conseguir falar a linguagem do povo, de conseguir usar métodos, né, pedagógicos, didáticos, para que o povo pudesse entender. E Jesus, ele era muito didático, né, porque essa passagem que nós lemos, de Marcos 10, 13, ela inicia com a parábola do semeador,
Ou seja, ele fala toda aquela parábola do semeador, fala ali para a multidão. Para a multidão ele fala em parábolas. Mas aí quando chega aqui no versículo 10, os 12, estando com ele a só, ou sozinho com ele, eles começam. Mas quando o senhor falou aquilo, o que o senhor queria dizer? Aí quando ele chama os 12, ele começa a revelar segredo, meio que explicar as parábolas, aquilo que para o povo não era falado abertamente, mas com os 12, na intimidade, a intimidade com os discípulos. Ele ainda levanta mais três parábolas, né? Candeia, mostarda, né? Semente, ainda levanta mais 3 parábolas, e é interessante o que você falou, Júlia, porque a gente precisa se fazer essa pergunta: será que hoje nós, enquanto ensinadores, enquanto propagadores do ensino de Jesus, será que nós estamos tendo a paciência que Jesus teve? Jesus fala: não percebeis? Hoje a gente quer bater na mesa. Não é possível, irmão. Irmãozinho, não é possível. E tem algo mais forte aqui. Por trás do texto na língua portuguesa, você tem o texto na língua grega. Sim. E o vocábulo grego, às vezes... Totalmente diferente, ele, né? Às vezes não, quase sempre, ele tem mais sinônimos, né, e uma profundidade maior que os ouvintes originais tinham em mente e entendiam, e a gente na língua portuguesa não consegue entender. Quando você vai aqui, ó, a esse verso 34, que faz parte do texto que a senhora me passou, a gente, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Olha como é que é importante você ter um léxico do Vini. O Vini é um léxico grego e hebraico. O Strong, que ajuda muito. Esse declarava aqui é desamarrar. Olha. No grego, é esclarecer o que está obscuro, ou de difícil compreensão, ou desamarrar. Então, qual o papel do ensinador? É desamarrar. Tá embaraçado, tá difícil. Às vezes tá difícil até pra gente, e a gente não confessa isso. A gente demorou dias para entender aquilo, e a gente quer lançar isso pro povo e achar que o povo vai receber. E não vai entender, assimilar de uma hora para outra. É verdade. Então, Jesus, aos discípulos, aos ensinadores, que é uma das propostas do EPAM, vamos sentar aqui. Pega esse negócio aí, tá embolado, vamos desamarrar isso aqui. Vamos lá, puxa daqui, puxa dali. Porque eu acredito assim, tem pessoas que recebem o ensino, a informação, né? E que não necessariamente precisa desamarrar. Já esclareceu, o entendimento já abriu. O próprio Espírito Santo fez isso. Mas para outros existe a necessidade de desamarrar. Exatamente. Né? De despir. Né, de falar, não, pegar pela mão mesmo, né, ter a paciência, né, então isso tem que ser uma característica também do ensinador, ter paciência. E você falou uma coisa interessante, de público. Às vezes a gente fica muito preso dentro da nossa fala, dentro da nossa característica linguística, e o nosso público. Às vezes você está falando para quem não tem, que tem pouco conhecimento, quem não estudou, é diferente. No EPAM, né, a linguagem que você vai usar no EPAM, de repente, não vai ser a linguagem que você vai dar uma palestra para um grupo de idosos. Um exemplo. A necessidade de adaptar o seu discurso, né, a sua fala. Sim. Às vezes a gente encontra, a gente às vezes senta para ouvir algumas coisas que você fala assim, gente, eu estou entendendo. Mas talvez quem está ali do lado não está entendendo. São palavras difíceis, eu gosto muito, eu falo lá em casa, gente, tem que ter um dicionário, a gente tem que ter um dicionário, você precisa buscar o sentido dessa palavra. Né? Porque às vezes a gente pega uma palavra, coloca ela dentro de um texto que está dentro de um outro contexto que não tem nada a ver, você não consegue. Quando você falou isso do grego, e é verdade, ele abre o nosso entendimento, você fala assim, nossa, né? Uma coisa que às vezes quem está de fora fala, não, grego vai me levar, não, mas ele vai abrir, ele vai esclarecer, e aí você vai conseguir compreender aquele texto, vai conseguir compreender aquele contexto. E aqui, uma dica. Se você quer trilhar o caminho da pregação, quer ser um pregador, um ensinador, você precisa ter ferramentas. Todo trabalhador tem as suas ferramentas particulares, né? A irmã Bruna é da enfermagem, ela conhece ali os aparelhos, os utensílios da enfermagem. E o ensinador, ele tem as suas ferramentas. E ele precisa ter as suas ferramentas. Uma boa enciclopédia, dicionários, comentários bíblicos. Você tem que investir isso. Alguém disse que uma das formas de você saber, né, qual o chamado de uma pessoa é seguir o rastro do dinheiro, né, onde essa pessoa está gastando dinheiro. E o ensinador vai ter momentos que ele vai deixar de comprar uma roupa para comprar livro. Investimento. Eu estava tendo aula com um professor esses dias que ele disse que tinha aproximadamente, se eu não me engano, acho que 15 mil livros na biblioteca dele. Eu fui fazer uma conta
eu não lembro se era 15 mil, mas a conta que eu fiz dava 700 mil reais. Que você pega um livro a 50 reais. Ele falou em, acho que 10 mil, 15 mil livros mais ou menos a 50 reais. De um ensinador de 70 anos. Então ele tá comprando livros a 50, a 60, 55 anos que ele está comprando o livro. Então tem que investir. Verdade. E ainda nesse texto que o evangelista Júlio mencionou, Marcos 4:33, fala: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podia compreender. Ou seja, Jesus, aquilo que o evangelista falou, né? Jesus era muito didático, ele sabia falar para a multidão e sabia falar para aqueles que estavam perto dele. Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha só. Os discípulos, ou esse homem aqui, poderia ter dito: Jesus, pregue sobre oração. Mas ele não diz pregue sobre oração. Porque a pregação, ela chama a minha atenção para um tema. Quando eu prego sobre jejum, no domingo, na segunda-feira a igreja sabe, eu preciso jejuar. Ela só não sabe como. Aí o ensinador, ele entra na segunda, ou na terça, ou na quarta, ele dá um estudo. Tipos de jejum, jejum total, jejum parcial. Os discípulos vão chegar para Jesus e dizer: Jesus, a gente sabe que precisa orar, porque João Batista orava, faz parte da cultura judaica orar. A gente só não sabe como, a gente quer orar igual o Senhor. Ensina a gente. E aí é chamar, e aí o texto aqui, ensinar, é didático. Que é o quê? É agir como um professor. Eu vou falar para pessoas agora que às vezes o teu chamado é ser pregador. Aí você não consegue ensinar. Por quê? Você começa a pregar, porque você começa a ensinar a oração e tal. Daqui a pouco você está pregando. O pregador, ele quer afetar as emoções. Ele quer tocar, ele quer... O ensinador, ele quer transmitir o conteúdo. É verdade. Real. A gente já concluiu, quer fazer mais alguma consideração? Só isso. E agora a gente vai para essa parte prática, né? Eu gosto muito disso porque todo curso, todo ensinamento, ele tem a parte teórica, né? Tem lá o esqueleto, onde você estuda, onde você recebe informação e depois você pega toda aquela informação que você recebeu, que você absorveu e você vai aplicar aquilo, você vai para a parte prática, né? Em algumas escolas a gente vai chamar isso de laboratório, né? Ou estágio. Vamos lá, vamos botar a mão na massa. Eu quero trazer aqui o primeiro texto básico que se encontra em João 13. Eu vou fazer leitura do 1 ao 17, é um pouquinho extenso, mas é interessante, é bom para o nosso entendimento, que vai dizer assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavaras os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos.
Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Sensacional. Jesus sabia que o que ele fazia, não só o que ele falava, o que ele fazia, teria impacto direto na vida dos discípulos, né, dos apóstolos, e também na vida daquelas pessoas que estavam mais próximas ali. Sim. A gente vai observar que essas ações de Jesus, elas tinham um peso de persuasão, né, de convencimento muito grande. Quando você pega, aqui Jesus está falando sobre humildade, ele está ensinando, né, de forma prática sobre humildade. Mas quando você pega, por exemplo, a filha de Jairo, né, que tinha falecido, Jesus entra, o método de Jesus Jesus entra e pede que todos saiam, né, para que a menina fosse curada. Quando você chega em Atos dos Apóstolos, você vai perceber que Pedro, quando ele vai curar aquela menina, eu estou até procurando o texto aqui, a Tabita, né? É Tabita, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É Atos, capítulo 10. A gente vai perceber que Pedro, ele vai agir exatamente como Jesus agiu. Aprendeu direitinho, Pedro. Ele vai pedir que todos saíssem do recinto, talvez numa situação de constrangimento e até com medo. O que eu vou fazer agora? A menina está morta, me chamaram para entrar aqui e eu não sei o que fazer. Quem sabe aqui é uma especulação minha, é a imaginação do pregador. Pedro não disse assim, eu vou fazer o que Jesus fez. Eu lembro que um dia o Jairo foi lá, o chefe da sinagoga chamou Jesus. Jesus, quando chegou lá, mandou sair todo mundo. Pedro manda sair todo mundo. Fica sozinho com a menina. E aí Pedro ora e a menina é ressuscitada. E se eu não me engano, eu não lembro... Atos 9, versículo 32. 32. Diante. A Tabita. A gente vai perceber que Pedro vai agir exatamente como Jesus agiu. Aí a gente percebe o quê? Que o nosso comportamento, o ensinador, mais do que ter um discurso, ele precisa ter uma vida que corrobore o ensino que ele entrega ao povo, né? E uma outra coisa que a gente percebe é que Jesus aqui, eu vou desviar um pouquinho, a irmã Valéria me perdoe, tá, irmã? Nada, fica à vontade. Fica à vontade. Jesus está ensinando de forma prática. Isso aqui é fato comum para todos nós. Jesus está ensinando, olha que interessante, sobre humildade. Sobre humildade aqui. Jesus ensinando sobre humildade. E uma das maiores tentações do ensinador, daquele que trabalha com o saber, com o conhecimento, é o orgulho. É o orgulho. Você vai perceber, João capítulo 7, versículo 48. Os judeus, que são as autoridades judaicas, João ele relata muito, ele se prende muito às visitas de Jesus à Judéia, a Jerusalém. Então o Evangelho de João são as visitas e os embates, os confrontos de Jesus com as autoridades, com os doutores, escribas, fariseus, as autoridades judaicas. Nesse embate de Jesus com as autoridades, João 7,48, as autoridades vão dizer assim, ó, essa multidão maldita que não conhece, multidão que não conhece a lei é maldita. Você percebe aqueles homens que eram os pastores da época,
Ou seja, no Líderes, ponto de né? vista de Líderes. apacentar, de cuidar, eles eram os detentores do Sim. conhecimento. Eles não ensinavam. Quando ensinava, era um ensinamento morto, baseado na escola rabínica, né? Tanto é que quando os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos, eles estão presos àquilo ali, aquelas liturgias, aquelas cerimônias. E não ensinavam e ainda acusavam as multidões. Esse povo que não sabe nada. Aí você tem o Deus encarnado, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, que descia ao patamar dessa multidão tão simples para ensinar. A gente percebe, João capítulo 9. Mais uma vez o João ajuda a gente. Jesus cura o cego. Cura no sábado. Começa a briga. Não pode curar no sábado. Vai até os pais estão com medo. Aí os judeus vão até o menino, o rapaz. Rapaz, ele curou você. Olha, Quem foi que te quem curou? foi? Eu não sei, eu só sei que ele me curou. Vocês querem crer nele também? Aí sabe o que eles vão dizer? Olha que interessante, gente. Eu tô na esteira da humildade, tá? Fugi um pouquinho, mas tô na esteira da humildade. Eles vão dizer para esses rapazes assim, ó. Responderam eles e disseram: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós, e expulsaram ele. Eles tinham conhecimento e eles achavam que aquele rapaz não tinha condições de ensinar nada para eles. Mas o que esse rapaz vai falar aqui é teologia pura. Depois vocês estudem a João capítulo 9, que existe um compêndio teológico aqui. O que a gente aprende é que ninguém é tão sábio que não tem o que aprender. E ninguém é tão simples que não tenha o que ensinar. Aí a gente anda um pouquinho, Paulo ajuda a gente. Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios capítulo 8, que o amor edifica, mas o conhecimento incha. 1 Coríntios capítulo 8. Qual era a questão ali? Tinha gente que comia as carnes dos animais que depois que eram oferecidas no templo, eram comercializadas na feira. Essas pessoas tinham conhecimento, não participaram da cerimônia religiosa, estavam ali. Paulo falou, não pergunta, se falar, a sua consciência vai denunciar, a sua e a da pessoa que disse que é oferecido. Mas essas pessoas que tinham conhecimento e podiam transitar por esse caminho sem serem assediadas pelo pecado, esqueciam que tinham pessoas que tinham a consciência sensibilizada, uma hipersensibilidade, né? Paulo falou, você tem conhecimento, beleza, mas tem um irmãozinho ali que ele não sabe lidar com isso. Então abre mão para você favorecer aquele... Quando Jesus ensina sobre humildade aqui de forma prática, isso aqui é um prato cheio para nós, é uma lição enorme para nós. Outra coisa, tentação do ensinador. Todos nós, quando nós vamos ensinar, a gente sempre tem que ir com a ideia de que não sabemos tudo. Um aluno vai interpelar a gente, um aluno pode saber mais que a gente. Uma pessoa que está ali na EBD pode saber mais do que você. Eu tenho isso em mente. Nunca aconteceu, mas se eu tiver errado, eu estou errado. Que eu falei não está certo. E tomar outro caminho. Essa humildade necessária. Não banalizar, né? Às vezes a gente banaliza, né? Estávamos falando sobre banalização, né? Banalização do outro, dos ouvintes, né? Dos nossos ouvintes. E a gente precisa se preocupar muito com isso. Às vezes a gente fica num patamar de conhecimento, do saber, né? Eu só vou despejar o conhecimento, né? E o professor, na verdade, o ensinador, ele troca. Né? Ele troca com seus ouvintes, onde você leva um conhecimento X e às vezes a gente acaba saindo tão impactado que a gente diz, não, vamos desimpactar. Quando a gente está preparando aula, preparando palestra, vamos desimpactar. Mas às vezes, muitas das vezes, a gente sai impactado, né? A gente sai assim, nossa, né? E é uma troca. E enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente vai escorregar, a gente vai cair, a gente vai falhar, a gente vai errar. Né? E eu gosto muito de trazer o exemplo também de quando você oferta o conhecimento, quando você leva o conhecimento. Um exemplo, uma professora na sala de aula, ela tem 30 alunos. O mesmo conhecimento, a mesma qualidade, a mesma fala foi ofertada aos 30. 20 são aprovados, 10 não. O que aconteceu aí? Aconteceu alguma coisa aí. O mesmo conhecimento foi ofertado para os 30. A mesma professora, a mesma fala, o mesmo saber. Mesmo tempo, né? 20 são aprovados, 10 não. Onde estavam esses 10? Né? A gente fala muito do ensinador, mas a gente às vezes também precisa falar muito desse que está recebendo esse conhecimento. Né? Eu sempre pergunto para os alunos, você leu a revista?
chegam no domingo, antes de iniciar a lição, você leu a revista? Quero sinceridade, você leu a revista? Aí uns falam, dei uma pincelada, dei uma olhada, li, não li. Aí eu sempre pergunto, por que que você leu? Aí eles pensam assim, poxa, já não basta perguntar se eu li ou se eu não li, ela quer saber por que que eu li, é tão óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Aí alguns falam, não, eu li porque eu quero mais esse conhecimento. Poxa, eu não li porque eu não tive tempo. Ah, eu dei uma pincelada porque eu sabia que você ia perguntar, eu preciso diversificar a resposta. Chega de todo domingo falar que eu não li, né? Eu preciso diversificar. Olha, missionária, eu dei uma pincelada, eu dei uma olhada, né? E o aluno, ele precisa querer também, né, Júlia? Igual o doente. Ele só vai ao hospital quando ele entende que ele precisa do cuidado, do atendimento. Se a gente não entender, se a gente não compreender a necessidade do ensino, a gente falta a escola bíblica, a gente banaliza, a gente não quer estudar, a gente não quer aprender, falta culto de doutrina, a gente banaliza a palavra, né? Ou porque, eu gosto muito de dizer isso também, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Você não pode ser os dois extremos, eu não sei nada ou eu sei tudo. Tô aprendendo, tô aqui no meio. Legal. Tô em avanço, tô avançando. Né? E quanto mais eu quero, mais eu quero. Quanto mais eu absorvo, mais eu quero. Eu fico impactada quando eu sento. Eu gosto de dar aula. Mas eu fico mais feliz no domingo que eu sento para ouvir o meu pastor, para ouvir o meu esposo, para ouvir o diácono que dá aula lá na igreja. Então eu fico assim, feliz. Chega dia de terça-feira, eu fico observando, eu brigo com os jovens, eu falo, gente... O verdadeiro ensinador, ele ama sentar para uma boa aula, ele gosta. E eu falo assim, gente, eu fico assim... Porque eu levo Bíblia, caderno, papel, caneta, eu falo, gente, culto de doutrina, a pessoa assim, ó, a Bíblia fechada. Eu falo, não, gente, é alguma coisa errada que não está certa. Então, assim, é anotar, é copiar. Cada um tem um método, cada um tem uma forma de aprender. Né? Eu gosto muito de ler em voz alta, de anotar, de copiar. Minha Bíblia tem várias anotações. Eu tenho um caderno que é só de anotar. Eu tenho um caderno que é só para terça-feira, culto de doutrina. Eu vou com o caderno, eu anoto, faço as minhas anotações. Então, assim, o aluno, ele também precisa fazer a parte dele, né? E isso também, às vezes, ele é um impedimento... até desse professor, desse ensinador, um desânimo, né? O professor acaba ele ficando desestimulado porque ele não tem retorno, né, dos alunos, ele não vê uma resposta, né, do aluno, uma curiosidade, uma pergunta, poxa, olha, eu li a revista aqui, poxa, eu tô com uma curiosidade. Poxa, pastor, o senhor pregou isso no culto de doutrina, o senhor falou sobre tal assunto, o senhor pode me explicar mais sobre isso? E às vezes nós, enquanto ensinadores, a gente fica ávido por aquele aluno da dúvida, né? Por aquele aluno que ele quer o mais, aquele aluno sedento, né? E às vezes, muitas das vezes a gente não tem isso também, eu acho que isso é uma forma de frustrar, né? Também o professor que se dedica, né? A gente prepara uma aula, né? Você quando prepara o EPAM lá, você pensa no texto, você pensa no convidado, você pensa no esqueleto do negócio, né? E aí, muitas das vezes, quando a gente não tem, né, esse retorno, a gente fica meio um pouco assim, né, frustrado. E o Senhor aqui, ele estava tão de forma prática, tão humilde, né? Ele levanta, começa a lavar os pés dos discípulos, aí quando chega em Simão, não, peraí, pé? Não, sim ou não. Se você não deixar você lavar, você não tem parte comigo. Então lava pé, lava a mão, lava a cabelo. Ele seguia ele é extremista. A ideologia do Cazuza, né? Exagerado. Lava tudo. E aí o Senhor, ele conclui, né, com isso. Vocês entenderam, ele volta para o seu lugar e ele fala, vocês entenderam o que eu fiz? Perfeito, muito legal. Vocês compreenderam, vocês têm a dimensão, vocês ficaram abismados porque eu, como mestre e senhor, e bem disseram, mestre e senhor, eu gosto tanto quando Jesus ele afirma essa... Muitas das vezes ele não queria, né? Mas quando ele dá essas, vaza, né? Essas coisas assim, ele fala, vocês afirmam com o seu... E sou... Quer dizer, vocês se chocam porque eu, mestre e senhor, vos lavei os pés. Mas eu quero saber se vocês entenderam. Porque às vezes a gente fica chocado, mas a gente não compreende. Nossa, que palavra, que pregação, glória! Você entendeu? Né? E é isso que Jesus queria saber deles no final. Vocês compreenderam? Eu fiz isso tudo, mas vocês compreenderam? O objetivo era que eu estava ensinando algo prático para vocês. Você vê a diferença do ensino para a pregação, né? Preocupação de no final, você entendeu? Entende? E aí no final ele libera essa palavra. Vocês entenderam porque eu vos dei um exemplo.
né? E o exemplo, ele também é um ensino, né? O exemplo, ele arrasta pessoas, às vezes a gente boca fechada, você está ensinando. Tem uma frase sensacional que diz assim, ó, se você quer alunos, ensine. Se você quer discípulos, viva o que você ensina. Então Jesus era isso. Então constrangia. Constrangia. Ele, de forma assim, maravilhosa, de forma espetacular, ele se despiu mesmo de, né, de toda a glória, de tudo. Uma coisa que você falou em relação a essa dificuldade dos alunos, o Mário Sérgio Cortella tem uma frase que é interessante, que ele diz assim, ó, que a minha geração, né, ela tem a faca e o queijo na mão, ela só não tem fome. Nossa. Porque aqui, ó, se você pegar aqui, ó, eu sou representante comercial, então eu viajo muito, vou para São Paulo, viajo, vou para Minas. Eu tenho aqui 1000 áudios que eu vou baixando. Eu vejo no YouTube um ensino, uma pregação, uma palestra sobre tudo. Alienígena, o que você pensar aí, eu vou pesquisar. Outro dia eu estava lendo sobre o espaço, como é que é aquela matéria? Não é astrologia, é astronomia. Uhum. Madrugada, 1h da manhã, peguei um livro de astronomia para ler. Eu comecei a chorar. Então, aqui tá tanto conhecimento a gente não usa. Sabe o que eu faço enquanto eu tô viajando? Eu vou ouvindo palestras. E às vezes eu vou para São Paulo, Sorocaba, 7 horas de viagem, eu consigo escutar aí 3, 4 palestras. Quando eu volto escutando. Aproveitar cada momento, cada oportunidade. Para aprender. Precisa ter interesse. E uma outra coisa, aí cai pra gente, né? A gente falou, criticou os alunos e agora pra gente. O professor precisa se conectar. E eu sou muito ruim para isso, mas é bom saber o nome dos alunos. Sim. Saber a personalidade de cada aluno, né? Isso vai ajudar a criar... Jesus fazia muito isso. Eu acho que a gente vai entrar nisso agora, a questão do amor, né? João 15. Essa conexão que Jesus tinha. Mais do que... Paulo vai dizer isso. Eu lembrei que o Espírito me fez lembrar. Paulo, quando ele escreve a Tessalônica, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz assim, ó, mais do que comunicar o evangelho, eu queria conectar as nossas vidas. E a gente quer colocar Jesus dentro das pessoas ou ganhar as pessoas para Jesus. Mas se a gente não ganhar as pessoas para a gente, não vai rolar. Não vai rolar. Nós somos cartas vivas, né? Exatamente. E a gente ganha com exemplo, né? A gente ganha às vezes de boca fechada. No nosso dia a dia, no nosso proceder, no nosso falar, no nosso agir, na nossa ação e reação. Né? Porque às vezes você está numa situação, você está num cenário ali e tem uma ação, e aí como você vai reagir àquilo? Né? E as pessoas nos observam. Né? Nós somos o tempo todo observados por essas pessoas. Pelos nossos alunos, pelas pessoas que convivem com a gente. As pessoas gostam muito de... Eu tenho uma sobrinha que ela fala assim, quando ela vai lá em casa, e aí acontece alguma coisa, ela fala pro meu filho e pra minha filha, você não é crente? Ela fala, você não é crente? O que ela está querendo dizer com isso? Você está fazendo algo que tá fora... Voltou lá o Sermão do Monte, né? Entendeu? Eu ouvi que Jesus falou pra você, e você não tá falando. E aí ela fala, você não é crente, Valentina? Você não é crente, Breno? E é interessante isso, mas é o exemplo, né? O Senhor, ele deixa um exemplo, ele deu um exemplo, ele deixa um exemplo, e tudo que ele deseja é que os discípulos aprendam aquilo, é que os discípulos aprendam sobre humildade, é que os discípulos entendam o que significa humildade, né? Ele pega um ato, serviu. Ele pega um ato de servo. O escravo mais rasteiro que tinha na casa na época. Exato. Ele pega um ato de um servo para ensinar. Jesus ele falava de coisas grandes, né? Trazia para o nível da multidão, para o nível dos discípulos, né? Desatava, abria, revelava, esclarecia. Então é uma coisa que as pessoas falam muito isso. Eu leio a Bíblia, poxa, eu não consigo entender. Às vezes as pessoas falam isso para mim, aí eu pergunto, você já orou ao Espírito Santo antes de começar a ler? Antes de separar uma palavra, uma mensagem? Você já orou para que ele, o dono de todo entendimento, de todo conhecimento, lhe abra? Porque é ele que abre. A gente tem um grupo, né, que é o PLA, que é um estudo de mulheres com mulheres. Agora a gente está estudando uma série da mulher que eu não quero ser, que está na Bíblia. A mulher que eu não quero ser essa mulher. Condutas e ações de mulheres bíblicas que eu não quero para a minha vida. E aí a proposta é isso que eu falo com as meninas. Aí eu a gente está estudando sobre Mical. Botei as referências, eu falei, gente, eu quero um estudo bem diluído. Eu não quero Mical na janela desprezando Davi, não. Lá atrás. Eu quero a primeira Mical, lá atrás.
pra gente entender essa Mical que desprezou. Por que que ela desprezou? Por que que ela teve esse comportamento? Mas para fazer isso, aí eu coloquei. Aí vem uma das mulheres. Porque eu não posso desprezar e tal. Eu falei, leitura diluída. O que que é leitura diluída? Você pegar o texto sem pressa, lê com calma, dilui, lê. Poxa, mas eu já li isso daqui. Lê de novo. Porque o grande barato, né, Valéria, duplar é isso. Que são várias mulheres fazendo leitura do mesmo texto e cada uma traz um entendimento. Diferente. Cada uma traz uma contribuição diferente. Eu falei, calma, gente. Eu falei que a gente ia falar sobre Mical, mas eu não quero essa Mical da janela que desprezou, não. Antes da Mical que despreza. Qual é a trajetória de vida dela, né? E... Vamos lá atrás. Muito bom. Eu não tô aqui desmerecendo a Mical que desprezou, porque ela errou. Ela errou. O próprio Davi fala pra ela, você errou. Tá errada. Mas espera aí, antes dessa Mical, teve uma outra Mical. E a gente só vai entender isso quando a gente faz essa leitura diluída. Essa leitura com calma. Porque, mas eu já li esse livro. Mas eu já li essa passagem. Lê de novo porque Deus quer falar com você. Às vezes tem coisas na Bíblia que nós já lemos. E quando a gente bate o olho no texto, fala, nossa. Vou dar uma dica aqui, pegando um gancho no que você falou. Uma vez perguntaram para um grande pregador americano assim, por que ele pregava tanto, né? Um grande pregador, um ótimo pregador. Qual era a técnica dele? Ele disse assim, eu leio o texto 20 vezes. Então o texto sempre é uma coisa dura. Que você vai batendo, até você conseguir extrair alguma coisa dele, né? E uma outra coisa, Agostinho, né? Agostinho de Hipona, ele dizia assim aqui, o meu pensamento se desenvolve na ponta da minha caneta. Quando você fala que você escreve, é ótimo escrever. Eu tenho lá uns 5 ou 6 cadernos de 300 páginas. Era para ter uns 20, eu jogava fora. Até que uma pessoa falou, para de jogar fora. Guarda. Porque isso desenvolve a partir desse diálogo com o texto. Eu escrevo muito. Diálogo com o texto. E a questão espiritual, que é essencial. E uma outra coisa que a Bruna falou, essa questão do interesse, né? Eu não lembro se foi o Rick Warren ou se foi o John Maxwell, que ele diz assim, não me importa o que você sabe, até que eu saiba que você se importa comigo. Aí a gente chega na tribuna, ocupa a tribuna e blá, 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 e a gente não demonstrou que tem empatia pela pessoa que está ali. Exatamente. E aí o nosso segundo texto, base se encontra em João ainda, né? 15, 12, 13 e 14. Vou fazer leitura, que vai dizer assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A gente observa aqui, tanto em Jesus, e depois a gente vai observar isso na igreja primitiva, essa capacidade de Jesus de se solidarizar com as pessoas. Jesus estava ensinando, de repente aparecia alguém e dizia assim, morreu alguém, vamos lá. Eu tô leproso, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Esse aqui a questão poética da Bíblia é linda, quando você escuta da boca de Deus, do Deus encarnado, fazer eu quero. A vida toda esse homem ouviu não, porque o leproso ele só ouvia não chega perto, não vem pra cá, não fica aqui. Aí se o senhor quiser, o senhor pode me tornar limpo. Aí ele escuta, ali já é terapêutico, né? Se eu quero, Jesus já curou a alma, aí o toque vai curar coisa. Essa capacidade que Jesus tinha, a gente volta no que eu estava comentando, de se conectar com as pessoas. Eu não lembro agora se foi o Freud ou um sucessor de Freud que dizia o seguinte, conheça todas as técnicas, domine todos os métodos, né, isso na psicanálise, mas ao tocar uma alma humana, seja simplesmente uma alma humana. Então Jesus ele tinha isso, e a gente vai observar que a igreja primitiva vai viver isso em Atos dos Apóstolos, aquela comunidade dos cristãos, né? Aquela solidariedade, aquela conexão, aquela comunhão. Tudo em comum, né? Exatamente. No partir do pão, nas ofertas. A sua dor é a minha dor, a sua dificuldade. E Paulo. E aqui Paulo, ele ajuda muita gente, porque Paulo era aquele cara que ele dava uma aula extremamente acadêmica e profunda e saía dali para entregar a cesta básica.
A teologia de Paulo, ele une duas coisas. Você pega ali as epístolas paulinas, sempre ele vai colocar no mesmo contexto amor e conhecimento. Conhecimento e amor. Cresça no amor, cresça no conhecimento. Cresça no conhecimento, cresça no amor. Porque senão, muito conhecimento sem amor vai esfriar o coração. E às vezes um amor sem o conhecimento e o discernimento vai tornar a mente tola. Só o conhecimento sem amor vai se tornar uma lata vazia, né? Exatamente. Só ter barulho, só barulho, Exatamente. só oratória, só... Que as minhas palavras não percitam em persuasão humana, mas manifestação do poder de Deus, né? Paulo já disse. Acho que foi Martim Lutero que ele dizia que o uniforme do cristão é o amor. O amor. Aí, 1 João vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus. A essência de Deus é o amor. É o amor. É o amor. É o amor. E o amor não é sentimento, o amor é o que o amor faz, é ação, mesmo, é atitude. É o saber o que tem que fazer e fazer. A gente estávamos conversando sobre isso, que Atos, na verdade, Atos é o laboratório sem professor. É a parte prática. Você diz atos, ações. Atos do livro. Isso. É o dia a dia sem Jesus. É aquilo tudo que eu aprendi. É por isso que eu preciso guardar. É isso mesmo. Né? É por isso que eu preciso guardar o mandamento, guardar a informação, guardar o conhecimento, porque um dia, um momento vai chegar a hora de eu colocá-lo em prática. E ali não tem mais Jesus comigo. Dizendo, será que vocês não estão entendendo o que eu vos fiz? Será que vocês não estão compreendendo? Espera aí que eu vou te dar um norte. Não, ali Jesus já não estava. Então, ali eram os alunos aplicados que ouviram, que guardaram, que entenderam, colocando em prática aquilo que receberam. Interessante isso que a Bruna está falando, porque quando Jesus ele chama os discípulos, a palavra discípulos é o quê? O aprendiz, aluno. Ok, até ali eles eram os alunos. Já no livro de Atos, eles se tornam o quê? Os apóstolos, que significam os enviados. Ou seja, de aluno para enviados. E eles começam a colocar na prática, como a Bruna está falando, tudo aquilo que eles aprenderam do mestre. O ato dos apóstolos é a lição na prática, né? De tudo que eles aprenderam com Jesus. E a gente tem muito disso de uma igreja que é atravessada pelo amor. O tempo todo a gente vai perceber essa conexão, né? O Paulo vai dizer em Colossenses que o amor é o que vai unir, né? Vai gerar conexão entre os cristãos. Uma igreja não sobrevive, porque o amor é o que vai lubrificar essas relações. Porque dentro do amor você tem todos aqueles... Os frutos do Espírito, na verdade, estão todos ali... Resume no amor, né? Os atrelados. 9, ele resume no amor, né? Atrelado. Fé. Atrelado. Exatamente. Né? E é muito interessante isso. Então, ele ensina de forma prática, né? E aqui a gente trouxe humildade e amor, mas a gente falou de várias outras coisas, né? Mas acredito que seja o carro-chefe para colocar em prática todo e qualquer ensinamento, né? Que eles tenham recebido de Jesus e que a gente recebe hoje através da Bíblia, através de homens e mulheres, através de outros tipos de conhecimento. Se a gente não tiver esses dois, tanto aluno quanto professor, humildade, Exatamente. amor, compreensão, né? Colaboração, cooperação, são tantas coisas que às vezes a gente precisa. E às vezes a gente precisa orar ao Senhor e falar, Senhor, o que tá em desalinho? Né? É a oração mais humilde, Senhor, o que tá faltando? Porque às vezes a gente tá no espelho, gente, mas não consegue. Igual eu falo pro meu filho, ele fala, mãe, eu sou bonito. Eu falo, sim. Aí ele, você tá falando isso porque você é minha mãe. Mas não é, porque eu acho de fato ele bonito. Mas, às vezes, a gente faz essa autoanálise. Peraí, eu enquanto ensinador, eu enquanto propagador do ensino de Jesus e propagador da mensagem do Evangelho, o que está faltando em mim? Engraçado que a Bruna está falando isso daí, voltando aos discípulos, né? João, ele era tido como filho do trovão, né? Quando ele começou a andar com Jesus. E depois você viu o João sendo tratado como apóstolo do amor. Ou seja, ele andou tanto com Jesus que ele chegou ao ponto de depois... Esse negócio, João, é muito engraçado. Vou pegar esse gancho aqui. Eu a cada 1 ano e 6 meses, eu leio o Novo Testamento 2 vezes e o Antigo 1. Leio anotando. Cheguei em João, aí eu fiz a seguinte anotação. Você que está assistindo aí, eu anotei assim no meu caderno lá. João chega a ser chato com esse negócio de amor. Quem era filho do trovão... Eu li um texto, não sei se é do William Barclay, eu li um texto... um texto dos pais da igreja, não sei se foi Clemente, um dos pais da igreja, que também andou por ali, por Éfeso, porque foi a última igreja de João ali, que dizia que João, no final da vida dele, não andava mais, ele era carregado para a igreja,
E enquanto estavam carregados para a igreja, ele só sabia falar isso: filhinhos, ameis uns aos outros. E uma vez, daqueles jovens ali que carregavam ele falou: mas apóstolo, só fala isso. Ele falou: porque é o que Jesus falou para mim. Então a vida de João, ele era chato com esse negócio do final da vida. E a epístola dele, você vê que só gira em torno disso. O amor, ama, quem era tão impetuoso, né? Aquele trovão. Que rodava a baiana, que soltava o cabelo, que era lá do A, lá do B, daqui a pouco acabou aquilo ali. Tanto, ele foi chamado o apóstolo do amor. É verdade, é verdade. Mas a gente aprende, né? A gente aprende, a gente precisa estar sempre com essa sede de querer aprender mais de Deus, né? Jesus, eu quero ensinar como o Senhor ensinou. Como Jesus ensinou, eu quero. Peraí. E a gente falou no primeiro episódio sobre autoridade, né? E agora falando de humildade, de amor, de ensinando quem ensina, preparando aquele que vai ensinar. Não tem como a gente ser enviado, não tem como a gente estar com uma responsabilidade, ser responsável por algo, se a gente não se vestir de amor, se vestir de humildade, né? Se vestir de características de que só quem tem que é o enviado. Porque senão você vai ser um enviado fadado ao fracasso. Presença do Espírito. Né? Você vai ser um fracassado. Você até vai ser enviado, mas vai ser fracassado. Né? E aí, geralmente, esses fracassos, a gente deposita a culpa em Jesus, a gente deposita a culpa da igreja, aí eu saio da igreja, aí eu não falo mais com o irmão A, com o irmão B, com o irmão C. Mas espera aí, será que a gente se olhou no espelho? Será que a gente fez essa oração? O Espírito Santo de Deus, o que está faltando em mim? O que está faltando que eu não estou conseguindo perceber? Não está sendo visível, não está sendo patente ali aos meus olhos. O que está faltando porque eu preciso ajustar? Será que a gente quer ajustar alguma coisa ou será que pra gente está tudo bem? A Bruna, pegando esse gancho aí que a Bruna está falando do Espírito Santo, e o Júlio também, acredito que vai falar algo, a importância do Espírito Santo, que ele que tem esse caráter pedagógico no ensino. Enquanto Jesus estava aqui, Jesus ele era a própria palavra ali em carne viva, né? E depois que Jesus parte, ele deixa o Espírito Santo, não somente para convencer o homem do pecado, mas também para fazer lembrar de tudo aquilo que a gente ouviu acerca de Jesus, de tudo aquilo que a gente leu na palavra. Então, por isso a importância da gente trazer do ensinador, daquele que atua no ensino cristão, de trazer o Espírito Santo para a sua vida. Porque sem o Espírito Santo, nada podeis fazer também. Tá comigo? Tá, pode falar, pra gente poder... Quando a gente observa o ministério de Jesus, sobretudo no relato de Lucas, nós vamos perceber o quanto Jesus ele vivia a oração. Lucas ele trabalha muito isso. Lucas tem algumas teologias particulares, né? A teologia da mulher em Lucas, a paracletologia, né? A doutrina do Espírito Santo em Lucas, e a doutrina da oração. O tempo todo Lucas ele está trabalhando essa questão da oração. Aí a gente está falando aqui da dependência, né? O ensinador ele é dependente do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não é uma forma mágica de você, não há uma forma mágica de você obter ele. Existem exercícios espirituais que tonificam a sua musculatura espiritual e viabilizam a ação do Espírito Santo na sua vida. Tem um autor muito bom que eu recomendo que vocês leiam, Watchmani, é um pastor... Eu estou lendo Watchmani, o Homem Espiritual. Lê tudo dele, tudo. Estou lendo o volume 3. Poder Latente da Alma, muito bom. Muito bom o livro dele. Ele trabalha muito essa questão dos exercícios espirituais, das práticas espirituais. A gente pega o momento em que Jesus ele desce do Monte da Transfiguração, tem um pai que está com um menino que é endemoniado, né? E os discípulos não conseguem expulsar. Eles vão perguntar a Jesus por que a gente não conseguiu. Ele fala, jejum e oração. Sendo que ali, no relato de Lucas, diz que Jesus ele estava no monte orando. Quando acontece a transfiguração, Jesus está orando. Então o ministério de Jesus é um ministério encharcado do Espírito Santo. A gente pega Lucas capítulo 4, e aqui o Kenneth Reagan ajuda muito a gente. Kenneth Reagan, ele tem umas heresias, mas ele tem muita coisa boa. Ele diz assim, Lucas capítulo 3, vamos começar do 3. Diz assim, Lucas 3:23. 3:23 não, 3:21. Lucas 3:21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando, o céu se abriu.
O Espírito desceu em uma forma corpórea e ouviu-se do céu uma voz. Então as pessoas estão sendo batizadas, não há relato de que elas oraram, mas quando Jesus foi batizado, ele orou. Olha o passo a passo, o céu abriu, o Espírito desceu e uma voz foi ouvida. Então quando nós ensinadores oramos, acontece a mesma coisa. Quando a gente ora, o céu se abre, o Espírito desce e a gente ouve uma voz. Aquele texto difícil, né? aquele texto empedernido que você não consegue transpor aquela rocha, você bate com a talhadeira e não sai nada, você precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. E existe aqui, eu vou correr, mas existe algo muito, muito, muito interessante. Nos evangelhos, os discípulos não entendiam nada. Assim, tontos. Jesus falava, acabava de falar, não é possível, né? Vocês estão percebendo, não? Agora, quando Jesus ressuscita, aí lá em João 20, 22, o texto diz que Jesus assopra o Espírito sobre eles. Lá em Lucas 24, 45, diz que Jesus abre o entendimento deles para as Escrituras. Aí quando a gente vê Atos capítulo 1, o apóstolo Pedro vai pegar um salmo obscuro, que ninguém entende aquele salmo, e vai falar assim, esse salmo aí é sobre Judas. Que isso, Pedro? Então, que Pedro, que no evangelho não entende nada, quando chega em Atos, ele cava lá ele cava lá, por quê? Jesus soprou o Espírito. Que até certo ponto em João, Jesus, o Espírito está convosco, mas estará em vós. Quando o Espírito entra, essa agência do Espírito, e esse abrir o entendimento de Jesus, os discípulos começam a entender coisas que eles não entendiam antes. Uma vez eu participei de um evento e eu fiquei frustrado. O evento foi ruim. Eu fui mal. E eu levei um amigo meu que ele é muito crítico. Ele é ácido, ele é crítico. Se ele tiver de falar, ele fala mesmo. Eu falei, sabe o que aconteceu, Júlio? Você não foi espiritual. Eu sei que tá cheio de conhecimento aí. Mas quem vai colocar a mão lá dentro e vai sacar isso, vai botar aqui, ó, é o Espírito. E às vezes a gente tá doido nos livros, nas enciclopédias. E às vezes a melhor forma é falar, para tudo. Para. Eu tenho um amigo meu que falou assim, Júlio, você recebeu o convite para pregar, faltando 2 dias, nem ler nada não, só hora. Porque tem que ter um tema, não adianta você achar que em cima da hora você vai ler todos os versículos, vai demorar. Não, dependa do Espírito. Muito lindo isso. Depender do Espírito Santo. Depender do Espírito Santo. Cara, tremendo isso, hein, Júlio? Tremendo isso. E você vê aqui em Atos dos Apóstolos, né, quando, versículo 2, quando desce o dia de Pentecostes, dali adiante, são outros discípulos também, Pedro. Jesus falou assim, ó, vai chegar uma hora que vocês vão ser perseguidos. Vai ser um ambiente de tensão, pressão, sangue nos olhos dos perseguidores. Fica tranquilo. Como assim, gente? O Espírito vai dizer o que vocês não têm que falar. E a gente vê Pedro falando, rapaz, é melhor. Você acha que eu vou obedecer vocês, ou Jesus? Cheio de autoridade. E fala, aí as autoridades judaicas, eles andaram com Jesus. Aí ele fala, andei mesmo. Agora eu confirmo, andei. Então essa capacidade que vem desse relacionamento. Moisés, quando esteve perto de Deus, quando ele saiu, o que acontece? O rosto dele estava iluminado. Só que na antiga lei isso não se sustentava. Moisés colocava o rosto para esconder que aquela glória se desvanecia. Aí Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios, fala assim, a gente não. A gente está com o rosto descoberto, que essa glória não sai nunca. A gente está sempre assim, ó, com ele. Muito bom, muito bom, muito bom. Glória a Deus. Amém. Vamos entrar então aqui, falar um pouco sobre o EPAME. Para as pessoas que estão nos assistindo, o Júlio Almeida, ele é idealizador de um projeto muito lindo chamado EPAME, Encontro de Pastores e Mestres. E o Júlio vai falar um pouquinho para a gente como o EPAME começou, qual a finalidade, qual a expectativa desse projeto, qual o maior desafio. O EPAME, ele surgiu de uma dor. É mesmo, Júlio? Eu tentei ser o Benerrim, tentei ser o Marco Feliciano, imitei todos os pregadores, mas as pessoas sempre diziam para mim, cara, você é ensinador. Eu fui batizado na Igreja Metodista Wesleyana. E o meu apelido na Wesleyana era R.R. Soares. Você sabe por quê, né? R.R. Soares, que ele estou seguindo, porque ele fala pausado, calmo e tal. A minha falecida mãe, né, minha avó, que foi minha mãe,
Tentei batizar ela na Assembleia de Deus, não consegui. Tentei batizar na Mundial, não consegui. O R.R. Soares ganhou ela, por causa dessa forma, né? Então, eu era o ensinador e não sabia disso. E tentei ser um pregador a vida toda, frustrado. E essa dor foi aumentando até que as pessoas, rapaz, você é mestre, você é ensinador. E eu comecei a perceber que existe uma multidão, um exército de ensinadores, pessoas que se interessam pelo ensino, que querem conhecer, que querem se aprofundar, que querem transmitir conhecimento e que elas estão um pouquinho ali, um pouquinho acolá. E a ideia do EPAME é juntar, é ser uma plataforma de conexão, de união, de comunhão, de interação entre ensinadores para levantar um exército de ensinadores. A igreja brasileira, ela está num momento de transição. O Brasil ele está quase vivendo o que... Quase não, eu estou forçando, mas a Europa é um país pós-cristão, né? Porque à medida que você tem uma interação tão grande com o cristianismo, e a partir do momento em que você tem uma evolução social, você já não cabe mais dizer assim, receba a chave, receba o carro, receba... Isso aí passa. E o que vai ficar é uma teologia sólida, que responda os dilemas existenciais das pessoas. E o EPAME é isso, é um lugar, né, um momento onde a gente vai trazer palestrantes, bons pregadores, para mexer com a gente. Legal. Quer dizer, vamos. Tem quanto tempo, Júlio, o EPAME? O EPAME tem 3 anos, mais ou menos, né? É. 1 ano de preparação, o primeiro ano passado, e esse ano a gente vai ter o segundo agora, né? 3 anos. Você faz um... Anual. Esse ano a gente está fazendo 2. Legal. Legal que o tema, o slogan do EPAME é para cada bairro. Nós temos um sonho. Vamos preparar sonho. aqui. Ó. Tem que ser com impacto, né? Isso. O lema do EPAME é nós temos um sonho. Que em cada igreja, de cada bairro, Deus levante um ensinador. Amém, amém. E tem levantado, né, Júlia? Tem levantado porque você pode até dizer isso melhor pra gente em relação à procura, né, do EPAME. As pessoas, né, quando a gente posta, né, eu postei o vídeo da outra vez que eu fui, postei esse vídeo agora, né, que é a chamada para esse segundo EPAME, as pessoas ficam, mas é aonde? É como? Como é que é? Só pode pastores e mestres, né? Mas aí depois no finalzinho você fala para todo aquele, né, que deseja, todo aquele que quer. Né? E a gente queria saber qual a sua, assim, você já falou a tua visão, mas assim, qual é a sua expectativa, né? Legal. Porque tá um crescimento, daqui a pouco o EPAME explode, né? Daqui a pouco o EPAME alcança, né? Mais pessoas vão ouvir falar do EPAME, mais pessoas vão se interessar. Mas, mediante isso, qual a sua expectativa? Tu fala assim, nossa, é isso. EPAME... A ideia... Vamos lá, vou abrir meu coração, né? Primeira coisa, reforçando isso que a irmã Bruna comentou, o EPAME é aberto para todos os públicos. Adolescentes, jovens, homens, mulheres, obreiros ou não, até novo convertido. Hoje, algumas pessoas, você tem uma rapidez muito grande. A pessoa se converte rapidamente, ela já traz isso de lá. Era um cara que gostava de conteúdo, gostava de ler, então provavelmente ele vai se interessar pelo ensino na igreja. Então é aberto para todos os públicos. E a ideia do EPAME a gente quer levar o EPAME para as igrejas, então começar a fazer um EPAME volante. Um EPAME a gente está fazendo esse em Magé, mas começar a fazer em várias igrejas. E um dia o EPAME, né, o encontro, ele se tornar uma escola de pastores e mestres. Como eu disse, né, lá no texto que vocês mesmos usaram, né, Mateus 28, ninguém se forma. Então, se ninguém se forma, um pastor não está formado. Ele continua estudando, se preparando a vida toda. E mais do que ser um lugar onde a gente troca conhecimento, um lugar onde a gente troca comunhão e ajuda. O pastor, ele é muito solitário. Eu luto muito para levar pastores. E eu sei a luta deles. Não dá, Júlio. Tem batismo, morreu um membro da igreja, tem festividade, ele tem que estar em tudo. E às vezes não sobra para ele tempo para estar com pessoas, sentar, tomar um café, que tem lá um café, um bom café, conversar, ter um dia relax, né? Um dia assim para ele interagir, conhecer outro, trocar contatos, pastores trocarem contato. Então, o meu sonho é que o EPAME se torne esse lugar de comunhão. Muito interessante o EPAME, né? Porque em Efésios 4:11 fala dos 5 ministérios. Né? Pastor, evangelista... Pastor, profeta, evangelista, o dedo ajuda, né? O apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E mestre. Então, o EPAME, assim, ele é muito voltado para o mestre, né? Para aquele que exerce o ensino. Então, é bom você estar em contato com outras pessoas que atuam na igreja,
que faz o mesmo que você faz, para trocar figurinhas, trocar ideias, né? Estreitar-se um laço de comunhão, aprender uns com os outros. Muito interessante. Quer falar alguma coisa? Não, pode falar do livro. E o Júlio também, além dele ser idealizador do EPAME, o Júlio também ele é escritor. Pela misericórdia. O Júlio ele é escritor, ele trouxe aqui os livros dele. Um dos livros é Mentalidade de Miséria. Ele vai falar um pouquinho sobre riqueza e pobreza, da editora Trinitatis, e Fé e Sociedade, que ele escreveu o capítulo que fala de ética na vida pública e privada. Editora Trinitatis. Pode falar, Júlio. Eu vou dizer uma coisa para você que está assistindo. Se eu conseguir escrever, você consegue também, tá bom? Eu pretendo escrever um livro. Eu tinha muita dificuldade. Na verdade, gente, não cabe falar agora, mas eu era uma pessoa sem expectativa nenhuma de vida. Ó, eu não conheço minha mãe biológica. Eu não fui criado com meu pai. Eu nasci em São Paulo, numa favela, lá em São Paulo. Minha mãe usuária de drogas, uma situação muito difícil. Minha família paterna me trouxe para morar aqui no Rio, né? E o evangelho assim transformou minha vida. O evangelho transformou minha vida. Todo o meu progresso em tudo foi graças a eu devo o evangelho. Eu devo o evangelho. E aí esse livro aqui é um livro em que eu trato sobre algumas coisas que sabotam a nossa vida, né? Eu falo aqui sobre preguiça, eu falo sobre comodismo, eu falo sobre inveja, que o crente ele tem um negócio, né? Todo mundo tem inveja dele e ele não tem inveja de ninguém. E às vezes tem gente que a gente fala assim, fulano, a macumbeira tá com inveja, a macumbeira tá rindo da gente, fala, rapaz, eu tô com pena de você, cara, esse carro velho, o pneu furado, o reboque já puxou teu carro várias vezes, e a gente tem essa síndrome da inveja. Então, e o que eu trato aqui é as esquisitices da vida. A gente tem coisas que a gente não consegue por causa, eu vou usar um termo da psicologia, das nossas idiosincrasias, né? As particularidades do ser, aquelas esquisitices que afastam pessoas. E no reino de Deus, pessoas são portas. Todas as vezes que eu afasto uma pessoa, eu estou fechando uma porta. Se eu afastasse a senhora de mim, eu não estaria aqui hoje. Se eu afastasse a Bruna de mim, eu não estaria aqui hoje. Então, adquira esse livro, tá bom? Por favor, para me ajudar a pagar a conta. E eu tenho 2 filhos, a Isabela, de 11 anos, está aqui comigo, e o Natan. E às vezes eu estou na rua trabalhando, a minha esposa manda mensagem e fala assim, ó, seu patrão falou para você comprar Danone. Eu tenho que comprar o Danone. É o Natan. O Noni, é o Natan, meu patrão. Então você me ajuda a comprar Danone pro Natan. E aqui, esse livro aqui é um livro denso. É um livro fininho. Fé e Sociedade. Mas é um livro extremamente denso. Ele trata sobre vários conteúdos, são diversos autores. Só para você ter uma ideia, ó, fala sobre marxismo cultural, fala sobre fé cristã e ciências da religião, fé cristã e política, e aqui eu falo sobre ética. É interessante, eu cito o Chesterton, né, que é um ensaísta inglês. E o Chesterton, ele diz algo interessante, que até o mundo das fadas tem ética. No mundo das fadas, quer dizer assim, ó, tu poderás viver isso se tu cumprires aquilo. Condicionado. Poderás ser feliz na festa desde que tu voltes até o certo horário. Então até o mundo da ética o mundo das fadas tem ética. E que dirá o nosso mundo, né? Ah, verdade. Muito legal, muito legal. Júlio, queria que você deixasse uma palavra final para o ensinador. Uma palavra final para o ensinador. Uma palavra de encorajamento, uma palavra motivacional. Sim. Uma palavra que o Espírito tem colocado isso no meu coração. Primeira coisa é não desista. Amém. Que às vezes a gente perde, não é pro diabo, não é para ninguém, é para desistência. Não desista. Porque tudo que vale a pena na vida é difícil. A segunda eu acho que eu falei isso para vocês. Todas as vezes que você se perguntar assim, ó, o que eu tô fazendo da minha vida? O meu umbigo preso nesse negócio aqui. Eu falei isso para vocês, né? É sinal que você tá na mosca. Chegou na mosca. Por quê? A vontade de Deus sempre vai gerar um dilema na gente. Sempre vai gerar um dilema. Todo homem de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento sentiu essa dor. Então, quanto mais perto da vontade de Deus,
Mas eu vou ter essa pergunta. Por quê? O evangelho é sacrificial. Então tá doendo. O que eu estou fazendo aqui dirigindo essa EBD? Lendo esses livros, passando horas e horas aqui, lendo, estudando, me preparando para quê, Jesus? Calma, você está no centro da vontade de Deus. Daí um pouco, você vai receber a oportunidade para jogar esse conhecimento para fora. É isso. Amém, amém. Nós queremos agradecer ao nosso público por todas as visualizações, todos os comentários, né? Vocês têm enviado mensagens, chamado a gente no privado, né? A gente tem visto interesse, né, de cristãos e não cristãos também acerca do Bíblia Desfolhada. Então eu quero pedir para vocês continuem assistindo o conteúdo, continuem curtindo, compartilhando, enviando para a família, para os amigos, né, e absorvendo e aproveitando desse conteúdo, né, que foi preparado com tanto carinho, com tanto zelo, né, orado, né, sendo alvo aí das nossas orações, sendo alvo de busca, de jejum, madrugadas, né, mas que a gente só tem a agradecer ao público, agradecer a vocês que embarcaram nessa ideia, né, junto com a gente, que está fazendo esse sonho aí acontecer e tudo acontecer. E, Júlio, te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Por você ter aceito o convite, por você estar aqui. Você, assim, nós tivemos uma reunião nessa semana online, uma conversa, e que nós entramos nessa conversa muito, não vou dizer aflita, mas assim, cheio de pontos de interrogação, né, né, e nós saímos tão tranquilas, tão em paz. Depois que nós desligamos, nós continuamos conversando ali, eu fazendo janta, a Valéria lá da casa dela. Eu falei, cara, eu tô sentindo uma paz de ter conversado com o Júlio, né, depois de ter conversado com ele. Então, assim, que você permaneça, né, assim, que você possa permanecer sendo um instrumento de Deus dentro da sua casa, para os seus amigos, né, para a sua igreja, para todo aquele que te ouve, né, que te segue, que te tem como exemplo, né? Você contou aqui parte da sua história, mas eu creio que Deus, ele tem um plano, né, para sua vida, e um plano lindo, um plano de avanço, um plano abençoado, né, e que você não desista, né? Você falou de desistência e eu quero te dizer, né, a Bíblia Desfolhada quer dizer para você não desistir. Amém. Para você permanecer, por mais que o meio, a circunstância, por mais que as vozes sejam de não, Jesus tem um sim para você. Né? Tem um sim para você quando te tirou de São Paulo, tem um sim para você quando te deu uma família, tem um sim para você quando te deu um ministério, tem um sim para você quando te coloca de pé todos os dias. Deus tem um sim para você. Então que você não desista, que você não pare, que você não retroceda, mas que você só avance. Nós estamos muito felizes de ter você aqui. Muito, muito. A gente não consegue, a gente está expressando isso em palavras, mas a gente está numa felicidade, numa alegria absurda de você estar aqui. Né? No EPAME nós conhecemos também outros mestres. A gente saiu do EPAME tão impactada, a gente ficou falando... Verdade. A gente parecia até jogo do Flamengo. Cada palavra que falava, quando o Douglas... Meu Deus! Samuel, gente, mestre André, Douglas... Que é isso? Assim, nossa, vocês assim, mudaram a nossa vida. Meu Deus. Né? A nossa vida de estudo, nossa vida, nossa sede, mudaram. Nasceu, Bíblia Desfolhada nasceu no EPAME, né? Então, assim, o EPAME está gerando... Glória a Deus. Frutos. Né? É bom ouvir isso, obrigado. O EPAME está gerando e eu acredito que vai gerar muito mais. Então, assim, você não é mãe, mas você é um gerador de... Você é um João, filhinhos. E eu quero muito te agradecer por você ter aceito você estar aqui. Obrigado. Deus Amém. abençoe Faço minhas palavras da Bruna. Estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Como eu já falei, seu nome foi um dos primeiros nomes que a gente colocou no nosso papelzinho. Ó, o Júlio tem que vir no nosso podcast. Podcast não tinha nem nome ainda, né, Bruna? E a gente já sabia mais ou menos que quem a gente iria trazer. E o seu nome foi um dos nomes assim, estava ali encabeçando. Ainda bem que eu vim, porque daqui a pouco vocês vão explodir, vai estar aí no... E aí eu falo, um dia eu tive lá, tá? Explodiremos juntos. Estamos muito felizes que Deus continue abençoando o teu ministério, abençoando você na sua igreja, com a sua família, com teus filhos, que Deus possa assim, que você venha alcançar graça diante de Deus e dos homens também. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja contigo em todo lugar que você for. Quando você abrir a sua boca, que não seja o Júlio falando, mas que seja o próprio Espírito usando a tua boca, em nome de Jesus. Tá? E eu quero agradecer também aos ouvintes que assistiram o nosso podcast, esse segundo episódio do Bíblia Desfolhada.
Quero agradecer os ouvintes que assistiram esse podcast, o segundo episódio do Bíblia Desfolhada, ensinando quem ensina. E lembrando para você nos seguir nas redes sociais, no canal do YouTube, @Bíblia Desfolhada. Siga lá no canal, aperta o botãozinho de curtir, aciona as notificações, faça lá seu comentário que a gente vai estar respondendo dentro do possível. Nos siga também no Instagram, Bíblia Desfolhada, e nós também estamos no TikTok. No TikTok também você vai. No TikTok. Estamos no TikTok também. Curta a nossa página no TikTok e que você seja muito abençoado através desse episódio, através da palavra que está sendo ministrada, porque nós cremos que o Bíblia Desfolhada nasceu no coração de Deus primeiramente. Porque se não fosse gerado no coração de Deus, eu creio que Deus não iria permitir todo esse momento. Então, o intuito do Bíblia Desfolhada é te abençoar, é que o Evangelho chegue na sua casa, chegue aonde você estiver. Porque Jesus, ele sempre estava apto a ensinar. Quem quisesse receber da palavra, ele estava ali, disposto a ensinar. Então, esse é o objetivo do Bíblia Desfolhada, que o Evangelho, com o ensinamento de Jesus, o mestre dos mestres, o Rabi, com o ensinamento dele, aquele ensinamento que liberta, aquele ensinamento com autoridade, chegue no seu lar, na sua vida e na sua família. E hoje nós encerramos mais um episódio do Bíblia Desfolhada e muito obrigado pela sua audiência, em nome de Jesus. Amém.